logo à partida pode perguntar-se, então, mas o que é uma seita? Porque é que nós chamamos a uns grupos religiosos ou grupos espirituais e a outros grupos seitas? Bem, usando aqui até uma definição muito sucinta, que é feita por alguém que até vai ser nosso convidado neste programa, que é o António Madaleno. O que ele diz, o que diferencia estes grupos, e ele disse isso e escreveu isso porque ele teve até uma experiência de estar no que designa como uma seita, e da qual depois saiu, que são as Testemunhas de Jeová, e ele escreveu aqui um artigo no Observador, até a propósito de outras coisas, e depois diz, o que diferencia estes grupos de outras organizações religiosas ou espirituais é principalmente o nível de controlo e manipulação exercido sobre os seus membros. Enquanto muitas organizações religiosas oferecem um ambiente de apoio e crenças partilhadas, as seitas destrutivas usam táticas abusivas e coercivas para controlar o pensamento, o comportamento e a vida pessoal dos indivíduos, prejudicando a sua liberdade e autonomia. Neste tipo de grupos de autocontrolo, tudo gira em torno do líder e a sua visão do mundo. Aquilo que ele ensina ou ordena é encarado como lei e não pode ser contestado. Eu diria até mais, agora fim de citação, que é muito mais do que lei, porque nas nossas sociedades, não direi em todas, mas na sociedade em que vivemos, nós sim achamos que temos de cumprir a lei, mas temos para já uma margem para contestar a lei. E depois podemos criticar a lei. E não vemos a lei como algo de inatingível e de intocável. Nós criticamos muitas vezes até leis que estamos a cumprir e discordamos e dizemos não concordo, quer dizer, faz parte do nosso respeito pela lei. Isso aqui é algo de completamente diferente. Hoje nós, claro, vamos falar muito em torno, e o pretexto é esta seita do yoga, que é de facto algo de muito impressionante, e está lá tudo, não é? O guru, não há seita sem guru, quer dizer, e a pessoa olha para o guru e vê algo de tão diferente. Aliás, há aqui só mesmo uma nota particularíssima minha. Uma das coisas que caracteriza muitas destas seitas, ou praticamente todas, não, mas a esmagadora maioria, são práticas de grande abuso sexual exercidas por um homem, o guru e alguns dos seus seguidores, geralmente sobre crianças, meninas e meninos, ou em geral sobre mulheres e jovens raparigas. E uma pessoa, pois, que está assim, quer dizer, que não está na seita, e olha para o guru e pensa, nem que me pagassem, quer dizer, aliás, a pessoa pensa, ele teve mesmo de ir para a seita porque senão não arranjava ninguém, não é? E como é que é possível, João, não olhes para mim assim, tu és um belo moço, não vamos por aí. Obrigado. Pronto. Mas quando sabes da história, não é? Quando sabes o fim da história, não acreditas que seja possível que alguém consiga entrar naquela narrativa. É tudo tão improvável, logo à partida, tão improvável, não é? E há esse lado que é terrível, e depois para lá do mais a pessoa vê aquelas pessoas tão improváveis e pensa, mas como é que é? Como é que pode ser, não é? E o que elas acreditam que vai ser de revelador e de transformador uma relação até abusiva com aquela pessoa, mas antes da relação ganhar caráter sexual, como acontece neste caso, e em muitos outros, é todo o abuso que é feito às pessoas. Por exemplo, quando elas estão em determinados momentos, são-lhes retirados os documentos, são-lhes retirados o telemóvel, são impedidas de contactar, ficam fechadas. E mesmo assim, há pessoas que depois continuam lá, mesmo quando as outras lhes tentam explicar, quer dizer, são exploradíssimas. Aliás, esta seita tem aspectos que nós imaginamos, então estavam na seita, estavam fechados, não podiam sair de lá. Isso acontecia em determinadas circunstâncias, mas em muitos outros momentos as pessoas até estão muito longe da seita, podem estar noutros países a serem abusadas, ou por exemplo, a trabalhar, no caso, ou em bares, ou em situações de prostituição, quase, não é? Mas não há, a certa altura, a prisão é mental, porque elas podiam simplesmente abrir a porta e vir-se embora, não é? Pronto. Isso, aliás, vamos ver noutro tipo de seitas. Nós vamos ter aqui e falar sobretudo sobre esta seita, o título do podcast é a seita do yoga. O yoga, aliás, belíssima prática, portanto, coitado do yoga. Mas nós, por exemplo, tivemos aqui em 2024, discutimos imenso as seitas por causa do chamado reino do pineal,
todos nos lembramos, foi em julho de 2023. Um bebé de 14 meses, aparece uma notícia, um bebé de 14 meses teria morrido numa espécie de comunidade alternativa, só que o bebé morreu e morreu na comunidade, não terá recebido assistência médica propriamente dita, mas não é apenas isso, ele terá sido incinerado. Ora, em Portugal, quando uma pessoa morre, pode morrer em casa, pode morrer no que é que seja, mas tem de haver, digamos que uma certidão que não apenas dá conta do óbito, mas que, quer dizer, dá conta que ele aconteceu. Das causas. Portanto, temos isto, havia também já algumas queixas em relação, isto era Oliveira do Hospital, havia alguns problemas sobre algumas condições de vida, algum tipo de consumos que ali se fariam, portanto, algum tipo de eventos que se organizariam naquilo que era o reino. Depois apareceram queixas de uma das pessoas, aliás, uma das raras portuguesas, porque também havia isto, a maior parte das pessoas que estavam nessa alegada comunidade ou seita não eram portuguesas, e uma das portuguesas que lá esteve diz que foi impedida de contactar a família, disse que deveria queimar os seus documentos, entregar os seus rendimentos, não é? Portanto, muitas vezes as pessoas, quando depois saem deste tipo de grupos, percebem que vêm sem nada. Ou seja, despojaram-se de bens, para lá de todas as situações, dos contactos que perderam. E uma das coisas que é muito importante, e que sempre que há depois de todas estas investigações, que se percebe é que geralmente há umas pessoas, e no caso do Reino do Pinhal era assim, há umas pessoas que em geral nunca desistem, continuam sempre a contactar as autoridades, e que são geralmente as mães, as irmãs, e que esbarram até mais do que os pais, e continuam, mas também os pais, mas eu estou a lembrar-me do caso de uma seita em França, em que as coisas acabaram num suicídio coletivo, em que durante imenso tempo houve uma irmã que se obstinava em dizer que o seu irmão, que aquilo não estava bem, até porque estamos a falar muitas vezes de pessoas com rendimentos significativos. E portanto, e continuavam, e pode haver seitas, e já vou referir uma, em que as pessoas com rendimentos significativos, geralmente formações académicas superiores, têm profissões bem pagas, bem remuneradas, e depois entregam todas essas verbas na seita. Portanto, quando saem também vêm sem nada. E no caso, estou a pensar no caso desta seita em França, esta irmã, coitada, caminhava, dizia que estavam a explorar o irmão, e quer dizer, só lhe deram razão, pois quando as coisas foram evidentes, eles tinham suicidado. Nós tivemos também em 2023, 2022, isto prende-se aqui já com o resultado de algo terrível. Não é que as outras não sejam terríveis, mas isto metia crianças, que é uma situação de grande pronto, há aqui não é, e para lá do abuso sexual, estou a falar de uma seita budista no Algarve. Eles diziam que tinham um mosteiro Mu, e este caso do que aconteceu no Algarve chama-nos a atenção para várias coisas, e que é, algumas das crianças que foram vítimas destes abusos, ou dos castigos, quando não se portavam bem, e sendo que o não portar bem poderia ser não corresponder sexualmente àquilo que estava a ser pedido deles, podiam ser coisas como, por exemplo, referiu um dos filhos de uma pessoa que estava nesse grupo, foram obrigados a caminhar no gelo, ficaram fechados em quartos escuros com ratos, levaram com paus nas pernas. E depois há outros aspectos muito complicados daquilo que estava a ser pedido sexualmente a essas crianças. Ora, é preciso que se perceba, os pais destas crianças estavam naquele grupo e não se aperceberam. Porque a sua cegueira em relação ao líder e às normas, e depois os pactos de silêncio que se geram à volta eram tais que eles não perceberam. E os seus filhos não lhes diziam nada porque tinham medo. Não diziam nada aos pais, não é? Portanto, nós temos este grupo que era, de facto, aliás, há várias das suspeitas em relação a seitas em Portugal, muitas vezes vão dar
ao Algarve, até porque há muitos estrangeiros, todas essas coisas, e este tem, que é uma das coisas, porque quem falou muito na altura foram os pais destas crianças que estavam no grupo e que só percebem muito depois o que tinha acontecido aos seus filhos. Outro aspecto que este caso desta seita do Mosteiro Mu no Algarve tem, e que também encontramos neste nosso podcast da seita do yoga, é muito difícil conseguir aprender, quer dizer, aprender, as autoridades podem ir lá. Sim, mas condenar. Mas conseguir arranjar argumentos suficientes para manter estas pessoas presas, fazer um processo. E porquê? Por causa do silêncio de quem está à volta. Portanto, muitas vezes quem denuncia parece quase desculpem o plebeísmo, um chalupinha, não é? Porque ele fala de coisas que mesmo que as autoridades achem que podem estar a acontecer, a verdade é que à volta as pessoas dizem que não. As pessoas que estão à volta do dito guru ou dos ditos gurus, porque nem todos têm este tipo de estrutura, não é? E será por medo, por convicção mesmo, porque continuam a acreditar que olha, aquelas regras fazem há aquele sentido? Provérbio português muito sábio que diz: o pior cego é o que não quer ver, não é? E depois também há aqui um problema que é as pessoas, quando depois passam para a fase de confrontar, denunciar, de querer sair, as pessoas não estão apenas a pôr em causa aquele dito guru, elas estão a pôr em causa a si mesmas, porque elas foram parte daquilo, não é? Elas foram parte daquilo e às vezes foram parte daquilo em relação a outros, não é? E em relação a si mesmos. E depois, por outro lado, conforme também se diz aqui no nosso podcast, há uma questão quase de vergonha. Como é que a pessoa, quer dizer, aquele momento é a pessoa, como é que eu posso ser tão estúpido, não é? Então, como é que eu me posso ter deixado enganar? Depois tivemos também uma seita aqui que foi a Verdade Celestial, já com condenações. E aqui estamos a falar de portugueses porque quando nós estamos a falar quer da seita do yoga, que é o pretexto do nosso o motivo do nosso podcast, quer desta seita do Mosteiro Mu no Algarve, quer do Pineal, a presença de estrangeiros era muito grande ou dominante, não é? Agora, quando nós chegamos aqui a esta seita, que era uma seita que estava sediada em Palmela, conhecida como, tinha sido criada, a seita tinha sido criada em 2014, chamava-se Verdade Celestial e, na verdade, as pessoas até que foram levadas a tribunal nem todos, os homens foram condenados, as mulheres não, eram 8 arguidos, eles eram portugueses. Portanto, não temos, como nos outros casos, uma tão grande uma presença de estrangeiros e, sobretudo, o guru não tem nada a ver, porque geralmente o que nós temos aqui na nossa seita a seita do yoga é um romeno, no caso da seita dos budistas no Algarve era um belga francês, portanto, mas aqui não é isso que está a acontecer. Nesta Verdade Celestial eram portugueses e muitas vezes há um lado nesta seita que eu acho que também será importante, agora que temos, que tanto se fala de falar com pessoas que se apresentam muitas vezes como psicólogos, quer dizer, nós temos de perceber do que é que estamos a falar. Nós somos muito exigentes em relação, por exemplo, à medicina, as pessoas muitas vezes são condenadas, há pessoas que são condenadas por exercício ilegal, porque se apresentam como médicos, mas depois quando chega a estas áreas do comportamento, há termos muito vagos, muito indefinidos, e é preciso termos muito cuidado com isso. O líder desta seita fazia passar-se por psicólogo e por líder espiritual. Ele promovia atividades para crianças em Brejos da Aça, numa casa em Brejos da Aça, e dava consultas a um preço muito baixo, ou mesmo por custo zero, e os pais deixavam ficar as crianças, porque ele dizia que, portanto, que as crianças basicamente tinham entre os 5 e os 15 anos, estavam a ser purificadas, libertas de energias negativas e pode causar espanto, quer dizer, porque
todos nós sabemos, já acompanhámos crianças, filhos, sobrinhos, quer dizer, se nós pensamos que chegamos a um sítio onde está um homem fechado numa divisão com crianças e que punha um letreiro na porta a dizer não interromper processo espiritual a decorrer, quer dizer, a pessoa entra, seja qual for. Logo. O João Miguel diz só entra e a Carla diz logo, não é? Pronto. É que não é? Pronto, não. Portanto, como é que uma pessoa pode estar tão alienada de si para não lhe soarem todas as campainhas, não é? E isso é, de facto, um dos aspectos que eu acho também que é interessante, é muito preocupante, mas que é muito interessante, ou seja, é como se tudo aquilo que são as nossas habituais guardas em relação a comportamentos de abuso caíssem, não é? O guru não opera sozinho, não é? Ele opera porque tornando os outros parte da sua, dos seus processos, não é? Isto, aliás, nós temos de ver muitas vezes, ou durante algum tempo, nós hoje também temos um olhar para isto, se calhar mais informado, mas ao mesmo tempo nota-se quando as religiões organizadas perdem terreno, existe um campo disponível de pessoas que, tendo grandes inquietações de caráter espiritual, acabam por entrar, por aderir a este tipo de grupos. Nós, por exemplo, no passado, não se pode dizer que tivesse havido, muitas vezes, como eles muitas vezes se apresentavam com caráter alternativo, não é? Acabava quase por haver uma simpatia, uma tolerância, era o diferente, não é? Eu recordo quando, por exemplo, veio para Portugal viver o pintor austríaco Otto Muhl, que já morreu, ele tinha feito uma comunidade na Áustria, comunidade dessa, que de facto era dessas em que ele, portanto, tudo isso aconteceu na Áustria muito antes. E a comunidade tinha um lado alternativo, portanto não havia, esta era muito marcada ideologicamente também, portanto não havia a questão do controle dos corpos da sociedade capitalista e, portanto, muitas das pessoas que estavam nesta comunidade exerciam profissões nas áreas daquilo que era na época a informática, eram bem pagos e, portanto, saíam da comunidade todos os dias e depois vinham ficar à comunidade, onde entregavam os seus muito simpáticos vencimentos e depois, portanto, não havia casais no sentido do termo, não é? Havia relações alegadamente livres entre as pessoas e, em geral, nestes grupos, as relações alegadamente livres traduzem-se no seguinte: o guru ou o grupo que está à volta dele tem relações com as mulheres que quer. Quando isto começa a haver problemas, e é muitas vezes por aí que falham, quer dizer, que começa a ser posto em causa, é quando dentro das comunidades nascem crianças e depois as mães começam a ver que as suas próprias filhas podem acabar elas mesmas a ser abusadas pelo guru, porque por sinal até pode ser o seu próprio pai, não é? Ou por um dos outros homens. É em parte por aí, ele é condenado, ele é preso nos anos 90 e depois, muito com base nos testemunhos das raparigas, não é? E da comuna, eu não sei dizer, isto deverá dizer-se em alemão, que é Friedrichshof, e esta comuna, depois ele cumpre uma pena de prisão, basicamente teve a ver com o abuso de poder, uso de drogas, pedofilia, e é condenado. Temos também de ver como as penas de prisão têm mudado. Ele é condenado a 8 anos de prisão. 8. Depois que não terá cumprido, porque ele, em 97, já está libertado e vem para Portugal para viver para a zona do Algarve. Eles ainda fazem uma comunidade em La Gomera, em Espanha. E porquê? Porque a Espanha tem tido
porque estas pessoas gostam muito de sol e calor, não é? E portanto, fazem, em Espanha tem havido várias seitas, algumas ali mesmo com coisas muito, muito, muito complicadas, e pronto, e então ele vem para Portugal e é muito curioso, quando nós vemos as reportagens sobre este homem, na época em Portugal, não é tanto. Hoje seria muito mais, o enfoque seria muito mais nos crimes que ele tinha praticado. Na época, não. Era por causa da liberdade sexual, do fim da propriedade coletiva, do fomento da criatividade. Tudo isto, pelos vistos, alimentava muito a criatividade. Eles eram todos muito criativos. Ele, depois, quando vem para Portugal, já está velho. Há algumas reportagens. E é curioso ver hoje o tom que essas reportagens tiveram na época. Nós tivemos, e agora, sem me alongar muito mais, porque já estou a ir muito aqui à frente, nós tivemos em Portugal, é curioso como às vezes as pessoas podem estar a ver uma coisa, mas não podem estar a ver a coisa que aconteceu. Em Portugal, nós tivemos o caso do Iata Polo, em outubro de 1974, uma seita que de alguma forma, um grupo que de alguma forma estaria ligado à cientologia e a casos muito complicados também de abusos, e este iate, o Iata Polo, estava fundeado na Madeira em outubro de 74. O que é que acontece? Na Madeira, como sabem, havia à época uma representatividade não despiciando de grupos de esquerda radical associados àquilo que hoje nós podemos pensar, os maoístas. E o que é que deu? Estes maoístas meteu-se-lhes na cabeça que o Iata Polo era da CIA. E então, claro que na Madeira eles tinham ali uma radicalização grande, e porquê? Para lá das condições de pobreza e miséria da Madeira, lembrem-se para onde é que tinham ido Marcelo Caetano e Américo Tomás, para a Madeira. Tinha sido aprovado o ordenado mínimo nacional, mas havia ali problemas com a sua aplicação na Madeira. E, portanto, eles estavam muito radicalizados, e mais ou menos a 3 de outubro de 74, 100 pessoas começam a apedrejar o Iata Polo e umas bicicletas e uns carros que eles tinham, que pertenciam aos ocupantes do iate e que estavam no Porto. Bem, isto é muito complicado, há agressões, a bordo está o Hubbard, que é depois um homem que vai estar referido em vários processos por abusos, mas há aqui só um problema, que não tinha nada a ver com a CIA, assim, estava interessada no Iata Polo, mas era porque estava a vigiar o Iata Polo, porque a CIA exatamente andava atrás de duas pessoas que estavam dentro do Iata Polo por causa das suas atividades no domínio das seitas. Note-se, aliás, que os Estados Unidos vêm a ter, anos mais tarde, um caso gravíssimo daquilo que é o terrível efeito de uma seita, não é? Que é o que acontece em Jonestown, quando se suicidam 900 pessoas, não é? Portanto, terá sido o maior ato de violência sofrido por norte-americanos até ao ataque às Torres Gêmeas, não é? E em que, de facto, eles vão para fora, fazem uma comunidade, aquelas coisas todas, e a dada altura, porque os pais, em geral, continuam sempre, mesmo quando os filhos lhes dizem que está tudo bem, continuam sempre um pouco preocupados. Há um senador democrata que vai ver o que é que ele disse passava, está quase mais ou menos convencido que está tudo bem, até que no final há alguém que lhe faz passar um bilhete a dizer que não estava tudo bem. E quando então ele diz que quem quiser ir com ele podia ir, porque é claro, ele era um senador dos Estados Unidos, tinha chegado lá com um avião, com uma equipa própria, com jornalistas, o que é que acontece? Eles são mortos, e aí quem está à frente da comunidade percebe que, tendo assassinado um senador dos Estados Unidos, a probabilidade dos norte-americanos chegarem lá dentro em pouco era muito provável, não é? E, portanto, organizam um suicídio coletivo, no qual a rádio não foi irrelevante, não é? Eles tinham também uma emissora rádio, a rádio é muito importante para manter. Hoje as pessoas andam agarradas ao telemóvel, a rádio. Portanto, esta questão do Iata Polo, aqui em 74, e apenas, e para acabar, já fiz referência a isso aqui esta manhã, não é? Quando no dia 28 de maio
de 1975 é dada a ordem de prisão aos militantes do MRPP, portanto, quem vai efetuar essas prisões, elas são dirigidas pelo COPCON, e o COPCON vai dizer exatamente que constitui um movimento reorganizativo do Partido do Proletariado, um grupo político de atividade mais semelhante a qualquer tipo de seita religiosa com reduzida implantação junto das autênticas massas trabalhadoras do país. Grupo que tenta a todo o trans angariar adeptos para a sua frouxa ideologia, desenquadrada de uma ação revolucionária consciente, sólida e construtiva. Portanto, a acusação de base era um comportamento como seita. Quer dizer, em algum dos... O que em alguns aspectos não estará completamente mal observado, porque muitos destes grupos, muitas vezes de caráter político, não funcionam também eles de uma forma como seita. Isso depois, aliás, é depois explorado em alguns grupos minúsculos, sobretudo muito pequenos. Portanto, eu acho que nós temos aqui muita matéria e que não apenas, quer dizer, o yoga é aqui não apenas como acontece. Falar só de yoga. Não, de yoga é que não falamos não mesmo. Falamos de todo, claro. De todo, nem de yoga, como noutras não será a questão. E eu quero apenas chamar a atenção para isso. Por exemplo, neste momento em França, que é um país onde isto tem suscita imensas discussões, os comportamentos alimentares ou as opções alimentares extremas, em alguns casos, estou a pensar no caso em que foram retirados aos pais uma ou duas crianças, porque as crianças estavam com um peso baixíssimo por causa de uma alimentação que os pais diziam vegan, mas basicamente era uma alimentação restritivíssima, sem ter depois outras alternativas, e foi referida à questão, eles têm muito isso na parte para comportamentos alimentares extremos, que também, onde usam também o termo seita. Portanto, pode ir do yoga, que não tem nada a ver com a história, a não querer comer carne nem peixe, que também não tem nada a ver com a história, porque é apenas pretexto para controlar os outros. Sim.